Bom dia. Hoje nós vamos receber o colega Sadi José Rodrigues da Silva, que vai falar sobre o tema da educação do campo. O Sadi é graduado em Filosofia, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, é membro do Grupo Intinera, professor da rede pública estadual de ensino, atuando na diretoria de ensino, na coordenação da educação do campo. Sem muitas referências, o Sadi, para fundamentar e ajudar na discussão no grupo, apresentou 2 textos, né, que não vou alongar aqui, mas para que todos tivessem um conhecimento prévio da temática e pudesse discutir com mais fundamentação. Já passamos para o Sadi para otimizar a apresentação dele. Sadi, é com você e muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de eu iniciar a apresentação, eu quero fazer algumas considerações que, no meu entender, são intrínsecas à educação do campo. Como o Romeu já destacou, eu encaminhei 2 textos, um que fala da concepção originária da educação do campo e um texto da Maria Antônia de Souza, que problematiza a BNCC na questão da educação do campo. O meu trabalho de pesquisa no doutorado, ele, vamos dizer assim, ele ficou mais entre esses 2 tempos, esses 2 espaços. A concepção originária, eu não fiz um estudo da BNCC, eu foquei mais nos textos, nas diretrizes curriculares da educação do campo. Depois nós teremos um espaço para aprofundar ou discutir um pouco a questão do texto da Maria Antônia. Eu vou focar um pouco mais no começo, na concepção originária, que eu considero bem importante trazer essa concepção, porque a modalidade da educação do campo ela é consequência desse movimento iniciado pelos movimentos sociais do campo. Então, a educação do campo ela nasce como uma contraposição à educação rural. Depois também eu quero trazer algumas características, ou recuperar algumas características, algumas definições da educação rural. A educação do campo ela tem 3 princípios estruturantes, que são, o primeiro, o protagonismo dos movimentos sociais do campo, sobretudo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O segundo princípio, a recuperação da cultura camponesa. E o terceiro princípio estruturante dessa modalidade da educação do campo tem uma finalidade de contribuir com a transformação da sociedade brasileira, compreendida como uma sociedade injusta, uma sociedade desigual, e com essa finalidade de trabalhar numa perspectiva de uma mudança social, que seja inclusiva, justa, tolerante e humana. Conforme Gilberto Freire e Raimundo Faoro, não é possível compreender a realidade brasileira se não for compreendida a realidade do campo brasileiro. A escola atual burguesa, está conformando sujeitos para serem passivos no exercício da cidadania? Eu quero lembrar aqui o Thompson, quando ele escreve A Formação da Classe Operária, ele diz que os camponeses que foram expulsos na Inglaterra e que se tornaram os futuros trabalhadores operários nas fábricas inglesas, e quando eles são expulsos, eles trazem para a nova vida de operário, trazem as revoltas e as indignações que os processos de expulsão provocaram, e foram potencializadas pela exploração do trabalho. E nesse processo, nessa junção da indignação, das revoltas, trazidas já do processo de expulsão, potencializadas pela exploração do trabalho, eles vão formando a classe operária. Então, a formação dessa classe operária tem esses ingredientes. E aí nós podemos
nós podemos perguntar qual escola, que educação, que formação pode romper com essa formação passiva, né, frente à dura e injusta realidade do campo e da cidade que nós vivemos nos tempos atuais. Eu coloco como algumas questões orientadoras também, para a gente refletir sobre essa tarefa de educação básica na formação geral que nós desenvolvemos durante todo o ciclo de educação básica. Será que é possível produzir ou provocar um salto de compreensão na realidade nos egressos da educação básica? Qual foi o nosso maior salto de compreensão da realidade que nós tivemos? Foi na escola que nós tivemos isso? Se foi na escola, como foi? Se não foi na escola, por que não foi? Se foi na escola, como que isso aconteceu? Então, isso me parece que exige nós rediscutirmos as finalidades educativas da escola. E a educação do campo traz essa provocação. A Roseli Caldarte diz que a educação do campo ela sinaliza futuro. Inclusive, num livro recente que ela publicou agora em 2023, sobre as tarefas educativas da escola na atualidade, ela diz o seguinte: não que a escola tenha força material para criar novas relações sociais ou corrigir os problemas estruturais de um sistema social. Seu sentido real, que pode se converter em força material, é o de permitir às gerações em formação o exercício de relações sociais portadoras de futuro. Relações estas que, mesmo construídas fora da escola, nos processos de luta pela superação das relações sociais capitalistas, a escola aprende. Ainda que tais relações portadoras de futuro não sejam dominantes, fazendo com que na prática educativa dela, essas relações sejam experimentadas pelas novas gerações em formação agora. Eu vou pedir só um minutinho agora para colocar a apresentação na tela, para continuar. Apareceu para vocês? Sim. Ótimo, então. Então, vamos seguindo aqui. Eu pensei a minha apresentação abordando 4 pontos, mas com foco mais no primeiro e no segundo. O terceiro, também a partir do texto da Maria Antônia, também algumas contribuições que eu trago no texto também da tese. E, ao final, algumas experiências pedagógicas que a atual desenvolve nas escolas do campo atualmente. Então, na concepção originária da educação do campo, eu falo isso a partir de um documento, de um texto produzido pela Roseli Caldarte. Inclusive, nesse texto que eu indiquei para a leitura, ela trabalha também algumas questões. Mas ela destaca essas 9 pedagogias da concepção originária da educação do campo. A pedagogia da luta social educa para uma postura de movimento diante da vida, de lutar pela transformação da sociedade, de fazer história. Reinventar nova ordem social a partir de valores verdadeira e radicalmente humanistas, nos quais a vida do ser humano vale a mais do que qualquer bem material. Nesse sentido, as experiências e lutas dos estudantes e suas famílias precisam ser incluídas como conteúdo de estudo. A pedagogia da organização coletiva nasce de uma coletividade que descobre um passado comum e se sente artífice do mesmo futuro. Essa pedagogia assume também a dimensão da cooperação, da luta pela reforma agrária e por um jeito novo de fazer o desenvolvimento do campo. A pedagogia da terra brota da mistura do ser humano com a terra. Precisamos aprender a sabedoria e o conhecimento de trabalhar com a terra
cuidar da vida. O trabalho na terra, ensina de um jeito muito próprio que as coisas não nascem prontas, mas precisam ser cultivadas pelas mãos dos trabalhadores. É um jeito de compreender que o mundo está para ser feito e que a realidade pode ser transformada. A pedagogia do trabalho e da produção. O trabalho como valor fundamental para produzir o que for necessário para garantir a qualidade da vida social identifica o sem terra como classe trabalhadora. É a educação tentando construir um novo sentido para o trabalho do campo, novas relações de produção e apropriação dos resultados do trabalho. O trabalho produz conhecimento, cria habilidade e forma sua consciência. A pedagogia da cultura brota do modo de vida produzido pelo movimento, do jeito de ser e de viver do sem terra, do jeito de produzir e reproduzir a vida. A pedagogia da cultura tem como uma de suas dimensões fortes a pedagogia do gesto, do exemplo. O ser humano também se educa com as relações, com o diálogo, que é mais do que uma troca de palavras. Os estudantes olham para os professores e professoras como suas referências para seus modos de vida. A pedagogia da escolha brota das escolhas que o ser humano faz diariamente. Dessas escolhas depende o rumo da nossa vida e o processo histórico em que estamos inseridos. São escolhas movidas por valores que são uma construção coletiva, a partir da compreensão da realidade contra as injustiças, contra a miséria, contra a fome. A pedagogia da escolha acontece à medida que reconhecemos que as pessoas se educam, se humanizam mais, quando exercitam a possibilidade de fazer escolhas e de refletir sobre elas. A pedagogia da história brota do cultivo da memória e da compreensão do sentido da história. A memória coletiva é fundamental para a construção de uma identidade. A escola que pretende cultivar a pedagogia da história verá a história como uma dimensão importante em todo o processo educativo e verá que todos os sujeitos são seres históricos. Para desenvolver a pedagogia da história, é necessário conhecer e compreender a história e seu movimento. A pedagogia da alternância brota do desejo de não cortar raízes. Busca integrar a escola com a família e a comunidade do estudante. Não dissocia a escola, a formação da vida real. As lutas sociais dos povos do campo estão produzindo a cultura do direito à educação do campo. Um dos entraves ao avanço popular da educação do campo é cultural. A educação rural incorporou na cultura dos povos do campo o círculo vicioso. Sair do campo para ter escola e ter escola para sair do campo. O rompimento deste e outros bloqueios culturais se torna um desafio para a implementação de projetos populares de desenvolvimento do campo e do país, e do fortalecimento das políticas de educação básica do campo. A escola do campo é um sinal importante desse processo cultural de humanização, que passa a incluir a escola como uma das dimensões da vida social das comunidades do campo. Quando se fala dessa incorporação cultural da educação rural, eu quero citar o depoimento de uma professora que recentemente participei de uma banca de dissertação. Aí a professora, ou o professor, o pesquisado, ou a pesquisada diz o seguinte: pelo fato de ser escola do campo, tem menos condições e estrutura. Ou seja, parece que está no imaginário e na cultura de que a educação rural, ela é, para esses sujeitos, para esses povos, ela não precisa ser como a escola em outros espaços. Ou seja, aceitando uma política menor, um investimento menor, um currículo menor, o conhecimento menor para esses sujeitos. Aí eu quero abrir um parênteses aqui e trazer
como que Arroio destaca as referências marcantes da educação rural, que estão presentes ainda em muitos espaços. São essas. Ela revela o não lugar dos trabalhadores, trabalhadoras do campo nas estruturas de poder, de classe, tratados como subalternos e inferiorizados. As políticas de educação rural associam a relação do não direito à terra com a carência de educação, saberes, valores e cultura. A educação rural decreta os povos do campo com deficiência originária de humanidade e legitima o padrão dominação e expropriação de seus territórios e suas terras. A centralidade da educação rural expressa os processos de desumanização sofridos e impostos aos povos do campo na tríade poder, dominação e inferiorização como seres humanos. A educação rural reforça o tratamento dos trabalhadores, das trabalhadoras do campo, como incultos, sem saberes, sem valores e improdutivos. A educação rural reproduz o paradigma pedagógico hegemônico, que decretou-as como incapazes de participar da produção intelectual, moral e cultural da humanidade, porque as decretou como inumanos. E, por fim, a educação rural constrói a própria condição de inferioridade humana, cultural e moral dos povos do campo. A escola pode assumir 3 tarefas na perspectiva de cultivar e fortalecer os processos de enraizamento humano, no sentido de que a escola pode trabalhar com 2 elementos básicos, a raiz e o projeto. O sujeito enraizado, ao participar ativamente do real, olha tanto para trás como para frente, conservando vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. E ter projeto é ir transformando esses pressentimentos do futuro em um horizonte pelo qual se trabalha e se luta. Nesse sentido, a escola pode assumir 3 tarefas. O da memória. A escola é um lugar muito próprio para recuperar e trabalhar os tesouros do passado. Por isso, uma das atividades é a construção do inventário da realidade nas escolas do campo. A mística, ela é a alma dos lutadores do povo, o sentimento materializado em símbolos que ajudam as pessoas a manter vivas as utopias coletivas. A escola pode ajudar a cultivar a mística, os símbolos e o sentimento de fazer parte dessa luta. E os valores. Raiz e projeto se constituem de valores, e são os valores que movem uma coletividade. A escola pode criar um ambiente educativo que recupere, forme e fortaleça os valores humanos, aqueles que permitem que cada pessoa cresça em dignidade e equidade, e que problematize, combata e destrua os valores anti-humanos. A escola do campo precisa ser ocupada pela pedagogia do movimento. Aqui eu coloquei o M maiúsculo para representar o movimento sem terra, mas o M minúsculo para representar o movimento da escola, o movimento da história, o movimento pedagógico, o movimento da educação. Esse caminho tem mão dupla. O movimento social precisa se ocupar da escola e a escola precisa se ocupar do movimento social. Ao olhar a escola como lugar de formação humana, isso significa dar-se conta de que todos os detalhes que compõem o seu dia a dia estão vinculados a um projeto de ser humano, ajudando a humanizar ou desumanizar as pessoas. A escola do campo em movimento é escola em movimento. Sem movimento não há ambiente educativo. Sem movimento não há escola do campo em movimento. Não se trata de construir modelos, mas sim referências duradouras para o próprio movimento. Uma escola em movimento é aquela que vai fazendo e refazendo as ações educativas no seu dia a dia, levando em conta e participando ativamente do movimento pedagógico,
que a constitui enquanto ambiente educativo. O movimento da realidade, da história, o movimento das relações sociais que constituem um ambiente educativo, o movimento da formação humana, no coletivo e em cada pessoa. Dentro dos documentos que eu trabalho no texto, na pesquisa que eu fiz, eu identifico, então, nos textos das políticas, a concepção de currículo, centrada nesse tripé, no sujeito, centrado no sujeito, apoiado nesse tripé, então, centrado no sujeito, no conhecimento e em sua aprendizagem e nas matrizes formativas. Em sentido geral, a LDB, no seu artigo 2º, define de modo objetivo que a educação nacional tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Daí decorre que os coletivos escolares, gestores, professores, estudantes de comunidades, inseridos e ocupando espaços distintos, encontrem condições e comecem a rediscutir as finalidades educativas das escolas do campo, incorporadas numa realidade tão complexa e tão desigual. No livro Ideologia e Currículo, Apple, ao refletir sobre o papel da educação em uma sociedade complexa, sugere alguns elementos necessários como parte majoritária de um projeto educacional. Segundo o autor, é preciso situar o conhecimento, a escola e o próprio educador nas verdadeiras condições sociais que determinam esses elementos. Para situar esses elementos, de modo que eles sejam significativos na apreciação crítica dessa realidade, as diretrizes da educação do campo orientam e afirmam a importância da educação escolar para o exercício da cidadania plena e para o desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referência a justiça social. Isso está nas diretrizes da educação do campo de 2002. Nesse sentido, o conhecimento, a educação e a posição de todos os sujeitos envolvidos não são neutros, mas podem ser entendidos por meio de uma análise relacional. Mais uma vez, eu cito o Apple, porque ele fala que o educador ele tem duas tarefas bem importantes, que é o reposicionamento. Então, o professor da escola do campo precisa, e ele fala de um reposicionamento no sentido de ficar do lado dos despossuídos. Então, nós, na educação do campo, nós nos reposicionarmos, ficar do lado dos povos do campo e olhar para o mundo a partir desse olhar dos povos do campo. E também, uma outra tarefa é a análise relacional, compreender as conjunturas e as relações presentes na realidade. Nessa perspectiva, a contribuição dos movimentos sociais do campo tem dupla colaboração. A luta pela terra, como parte da luta por justiça social e o processo educativo desenvolvido pela pedagogia do movimento. E a Caldart destaca que foi nesse movimento, foi exatamente a rediscussão das finalidades educativas da escola que acabou gerando uma reflexão sobre a necessidade e as possibilidades de transformação da forma escolar e da lógica do trabalho pedagógico que ali se realiza. Compreendemos que os textos da política curricular de educação do campo expressam unidades para uma apreciação crítica das finalidades educativas, que são difusão de valores fundamentais de interesse social, exercício da democracia, orientação para o trabalho e prosseguimento dos estudos. A formação integral, formação que não dissocia o trabalho intelectual do trabalho manual. Os documentos orientam que o conhecimento construído e desenvolvido no âmbito da escola do campo esteja atualizado para a sua época. É esse conhecimento que potencializará a compreensão das questões que são inerentes da própria realidade. A conexão da realidade local com o contexto global será de grande valia para discutir novas formas de organização da sociedade. O conceito de educação do campo,
revela em sua expressão o chamado para a atenção e o cuidado, os quais os projetos educativos precisam ter no tato com os processos formativos que se desenvolvem no campo. É nesse sentido que o campo é compreendido como um espaço de produção de conhecimento, organização social, desenvolvimento da cultura, apreciação da arte e da vida, resultantes do trabalho, da relação com a natureza e das práticas sociais experimentadas. Identificamos duas fontes que alimentam o percurso do currículo para os estudantes do campo. A matriz epistemológica, que está ligada à construção histórica, material e dialética do conhecimento, e a matriz pedagógica, relacionada aos procedimentos pedagógicos que valorizam a pesquisa e o trabalho como princípio educativo. Na matriz epistemológica, relacionamos duas questões que são abordadas sutilmente nos textos, mas que podem potencializar nos projetos pedagógicos das escolas do campo, que é o trabalho, as práticas sociais e a educação. E a outra é a cultura, a arte e a educação. Nessa perspectiva, vale a pena voltar às origens da educação do campo, ou à concepção originária da educação do campo, para uma melhor compreensão do ponto de vista teórico. Para Caudarte, existe uma relação entre a reflexão formulada pelos movimentos sociais do campo, a qual domina a pedagogia do movimento, e a educação do campo. Para essa autora, a educação do campo pode ser identificada como uma das materializações históricas da pedagogia da praxis, ou da praxis social como princípio educativo. No decreto de 2010, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais está sinalizada. Na educação do campo, terá sentido dentro da radicalidade que a pedagogia do movimento expressa, comentado no início da minha fala. No documento da atualização proposta curricular de 2014, expressam-se os vínculos do contexto histórico e social com a elaboração da política nacional dessa modalidade da educação básica. No contexto histórico, o documento destaca as principais ações promovidas pelo movimento por uma educação do campo e dos documentos basilares da educação do campo, instituídos como política educacional por parte do governo federal entre os primeiros anos da década do século XXI. No contexto social, enfatiza a participação das entidades, de organizações e de movimentos sociais do campo na defesa do direito à educação, nos diferentes níveis, da alfabetização à pós-graduação, para os sujeitos do campo. O documento manifesta o sentido da educação do campo para parcelas da população que vivem as contradições que o modelo de agricultura do agronegócio impõe ao campo brasileiro. Contradições essas evidenciadas pela concentração da terra, pelo sufocamento da agricultura familiar, pela destruição do meio ambiente e pela concentração da riqueza. Situação que não é decorrente de uma má sorte ou fatalidade, como diz Frigoto, mas de uma produção social construída historicamente pela classe burguesa brasileira. A educação do campo, nesse documento, então, assume uma visão de totalidade dos processos sociais. Pensa a relação entre uma política agrária e uma política de educação, entre política agrícola, política de saúde e política de educação, na relação dialógica entre reflexão pedagógica crítica e processo de formação humana. O diálogo se dá em torno de uma concepção de ser humano, cuja formação é necessária para a própria implementação do projeto de campo e de sociedade que integra o projeto de educação do campo. Assim, ao assumir uma posição esclarecida de uma educação com visão de totalidade dos processos sociais, a educação do campo, nesse documento, representa uma possibilidade de novos diálogos
para o desenvolvimento do currículo escolar nas escolas do campo, de uma educação inclusiva, de qualidade social e de formação integral dos seres humanos. Apesar então, de uma vigorosa legislação das políticas da educação nacional e de estudos e pesquisas, o conceito de educação do campo, no âmbito das escolas localizadas em áreas rurais ou mesmo das escolas urbanas, é tema pouco estudado e debatido, especialmente como componente curricular nos processos de formação inicial e continuada dos professores. Essas fragilidades representam ameaças ao direito à educação que contemple a diversidade, a vida, a cultura, a história dos sujeitos do campo. É lamentável se na elaboração dos projetos políticos pedagógicos e nas práticas curriculares das escolas do campo não seja observado de maneira consistente os princípios que sustentam esta modalidade de ensino. Da mesma forma, é inaceitável pensar a educação do campo desconectada das necessidades dos seus sujeitos, sua cultura, sua história, seus anseios e vivências e saberes. De acordo com a proposta de 2014, persiste uma profunda desigualdade entre as condições objetivas em que as escolas das áreas rurais e urbanas são constituídas. Essas desigualdades extrapolam as condições de estrutura física, financeira, humanas e de gestão. Elas avançam naquela que é a principal razão e função social da escola, que negava ou nega a esses sujeitos uma formação que integre e articule cultura, conhecimento, saberes, experiências e práticas sociais dos povos do campo, fundamentais para pensar outros projetos de desenvolvimento na sociedade atual. Ao analisar as perspectivas de transformação da forma escolar na educação do campo, Caldart reflete sobre a relação da organização e a forma de ser escola, como o projeto formativo e as finalidades educativas dessa escola. Concordamos com a autora quando insiste que não há transformação da escola que não comece e não termine pela transformação das finalidades educativas e pela revisão do projeto de formação de ser humano que as justificam ou fomentam. Nesse sentido, rediscutir as finalidades educativas, o papel do conhecimento e a função social da escola no território da educação do campo é lançar-se para um diálogo que envolva todos os coletivos do entorno da escola. Um debate que parta da realidade vivida pelos sujeitos do campo, em todos os aspectos da vida. Da mesma forma, um diálogo que possibilita ir construindo um entendimento e uma compreensão de como a vida real impacta nas decisões individuais e coletivas desses sujeitos, fomentando outras ideias e novas práticas formativas para o desenvolvimento da ação educativa realizada pela escola. O caderno de política de educação do campo da Secretaria de Estado da Educação foi lançado em 2018 e tem como objetivo orientar a execução das políticas e programas que fazem parte do cotidiano das escolas do campo de Santa Catarina. É nesse sentido que esses documentos, e esse documento em especial, reforçam e provocam um debate mais aprofundado sobre os atuais projetos formativos desenvolvidos nas escolas do campo de Santa Catarina. Debater e rediscutir projetos formativos nas escolas do campo que incluam a diversidade, as vivências culturais, as experiências produtivas e as práticas sociais não dissociados da realidade local, regional, nacional, global, ampliam o entendimento e a compreensão do papel do conhecimento e da função social da escola nas dinâmicas da sociedade atual. De início, o caderno alerta para dois aspectos fundamentais. Não é possível pensar a educação do campo sem compreender o processo histórico de consolidação da estrutura fundiária do país e a luta pela terra no Brasil. Eu acho que aqui é um fragmento que
que remete a um olhar cuidadoso na concepção originária da educação do campo. E o segundo, para a necessidade da desconstrução do imaginário coletivo sobre a relação de hierarquia que há da cidade sobre o campo, uma vez que o campo, sendo um espaço de possibilidades, permite aos seres humanos produzirem e criarem a sua existência social. O caderno traz o desafio e as possibilidades para a educação do campo. Como desafio, salienta a importância de compreendermos a educação do campo como parte de um debate mais amplo sobre as contradições que envolvem a educação nos espaços rurais do Brasil. Desse ponto de vista, a tarefa daqueles que atuam nos diferentes espaços que têm como ponto de chegada a ação educativa nas escolas do campo, traduz-se como desafio para superarmos as marcas da exclusão dos preconceitos e do tratamento de segunda classe que os povos do campo eram ou ainda são submetidos pela educação rural. Nesse sentido, torna-se imperativo que os projetos formativos e as tarefas educativas mantenham-se vigilantes quanto à relação entre a educação, a democracia e a cidadania plena, também descritas nesse caderno. Ampliar o olhar sobre a educação, sobre a ação educativa desenvolvida na educação formal e sobre as práticas formativas despertadas nos processos de vivência dos sujeitos do campo, nos provocam a repensar a forma escolar de ser da escola do campo. Arriscamos a dizer que a escola do campo exige um repensar da forma escolar, onde a centralidade seja o exercício do trabalho coletivo. A dimensão do trabalho coletivo tensiona e provoca para outras discussões. Apontamos para duas questões que consideramos pertinentes. Primeira, uma das marcas fundamentais do modelo da sociedade hegemônica e dos padrões culturais vigentes nessa sociedade é o individualismo. A segunda questão da dimensão do trabalho coletivo diz respeito à relação do projeto pedagógico e das finalidades educativas da escola do campo com as comunidades que participam desse processo da formação escolar. Caudart, quando ela fala do vínculo entre a escola e o assentamento, nos primórdios da constituição, da concepção originária da educação do campo, ela diz assim, que toda escola no assentamento, todo assentamento na escola. Nós sinalizamos para a mesma relação, toda a comunidade na escola, toda a escola na comunidade. Mas a autora adverte que esta relação não necessariamente transforma a escola. Pode ser o contrário, à medida que as famílias ou a comunidade tendem a ser culturalmente e politicamente reféns do padrão dominante das relações sociais. Ou ainda, se a cultura e o imaginário da educação rural e ainda persistir para as comunidades ou até também para os que trabalham com a educação. É nesse sentido que reafirmamos que os projetos formativos e as práticas pedagógicas das escolas do campo devem integrar e articular cultura, conhecimentos, saberes, experiências e práticas sociais dos povos do campo, elementos fundamentais para se pensar outros projetos de desenvolvimento na sociedade atual. Em se tratando do currículo da Escola do Campo, o caderno reitera o que está disposto nas diretrizes curriculares nacionais, desde a gênese do percurso de construção de uma política para a educação do campo, a realidade do campus, as múltiplas configurações históricas, culturais, espaciais e ambientais, são elementos basilares e definidores do currículo escolar das escolas do campo. Tais elementos são constituintes e constituidores da identidade dessa escola. Legalizar e fomentar políticas de educação do campo representam um avanço real para a educação do campo e para as escolas do campo. A chegada a esse ponto de caminhada multiplica as obrigações das esferas governamentais,
por um lado, aumentam nossas responsabilidades de profissionais de educação em vários sentidos. Cobrar do Estado a implementação dessas políticas, promover estudos e debates acerca dessa modalidade da educação básica, discutir e elaborar projetos pedagógicos coletivamente com os sujeitos do campo, suas organizações e seus movimentos, rediscutir com os sujeitos do campo os projetos pedagógicos e as finalidades educativas, ampliar os horizontes do papel do conhecimento e da função social da escola, a partir do campo, desenvolver currículos escolares que articulem os conhecimentos científicos com as experiências vivenciadas pelos povos do campo. No que diz respeito aos princípios da educação do campo ressaltamos aqueles que, no documento, sinalizam maior relação com a ação educativa realizada pelas escolas do campo. É o respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero e de etnia, incentiva a formulação de projetos políticos pedagógicos específicos para a escola do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, valorização da identidade da escola do campo, considerando as práticas socioculturais e suas formas específicas de organização do tempo, e a implementação de gestão democrática, mediante a efetiva participação das comunidades, a definição do modelo de organização pedagógica e de gestão. Tem esse outro documento, a resolução do Conselho Estadual de Educação, que foi aprovada em 2018, que reconhece, num sentido bem geral, reconhece e valida os documentos nacionais. Então, não vou trazer aqui novamente. E aí, veja só, então, agora nós chegamos no texto da Maria Antônia, porque ela faz uma análise da BNCC e ela coloca alguns questionamentos no início. Como trabalhar a educação do campo a partir da BNCC? Assim, se eu tivesse que responder, se nós olharmos só para a BNCC, nós não vamos trabalhar na perspectiva da educação do campo. O currículo base do território catarinense faz uma pequena menção à modalidade, que pode ser um avanço em relação à BNCC, mas esse documento nacional, ele não traz a modalidade de educação do campo. E a gente a educação do campo fica invisível se o único documento utilizado na escola for esse. Que parece que, como diz a Alice Lopes, esse documento tem um selo de verdade. Então, tem o carimbo da BNCC, pode usar, pode trabalhar, ou deve. Não tem, fica algo meio estranho. A BNCC leva em conta a diversidade, ela faz esse questionamento no texto, ela vai pontuar como ela é frágil nesse aspecto. Quais os conteúdos da educação do campo estão contemplados na BNCC? Também a gente não identifica praticamente. Como podemos ir além da BNCC? No texto, na tese que eu trabalhei, eu vejo possibilidades a partir das diretrizes, dos documentos, dos cadernos, da educação do campo, tanto na esfera nacional quanto na esfera estadual. Sinaliza aquilo que eu também acabei de falar. Me parece que nós não podemos ir para discutir educação do campo apenas com a BNCC, porque as diretrizes da educação básica, as diretrizes da modalidade, no meu entendimento, e eu acho que de muitos outros autores, elas estão acima desse documento. Então, nós precisamos ir para além e não ficarmos no limite desse documento. Então, nós temos essas possibilidades apontadas nas diretrizes. Ela traz essas duas teses, né, que a diversidade e a educação do campo são construídas nos movimentos sociais por sujeitos que lutam por direito, reconhecimento da existência por reforma agrária. Assim, acho que a concepção originária apresenta bem isso.
E a outra tese é que a BNCC é construída sob bases pedagógicas, tecnicistas e fundamentos políticos que pautam a educação como mercadoria, em contraposição às lutas por educação como direito e formação humana. Eu vou deixar para o debate seguinte, eu quero só ir para os finalmente aqui, ou então, mais uma vez, destacar que o currículo base do território catarinense considera a modalidade de educação do campo, então traz um pequeno texto que aborda isso, onde ela coloca, então, os vínculos da educação com os contextos sociais, econômicos e culturais onde a escola está inserida, o entendimento novo sobre o campo e a questão do campo que visa superar a dicotomia imperante do binômio, campo-cidade, o respeito à diversidade e do vínculo com a dinâmica de produção da existência nos diversos contextos, a identidade da escola do campo inerente à sua realidade, a universalização da educação do campo como qualidade social, a escola do campo como espaço de investigação, o trabalho com o princípio educativo e a perspectiva do desenvolvimento sustentável e a articulação das experiências e conhecimentos direcionados para o desenvolvimento social economicamente justo e ecologicamente sustentável. Nós, assim, o que eu quero trazer um pouco do texto da BNCC ainda, do texto, a partir do texto da Maria Antônia, porque ela coloca, eu faço esse destaque para finalizar. As lutas e resistências não são conhecidas e reconhecidas pela escola. Daí será que vem o estranhamento da educação no campo, nas escolas do campo, porque nós identificamos isso. Ainda há um estranhamento da educação do campo nas escolas do campo. Por que a educação do campo é desconhecida, estranha e suspeita na escola do campo? Entre os professores, entre os gestores, a BNCC contribui para que assim continue uma sociedade representada pela passividade. Isso é a palavra da Maria Antônia. Como se as relações estivessem dadas no mundo, cabendo à escola descrevê-las e não as problematizar. O currículo da escola do campo precisa contribuir para problematizar os contextos históricos e atuais do campo e da cidade, para compreendermos a realidade em que vivemos. Não é possível compreender a realidade brasileira sem compreender as questões do campus, da terra, dos sociais, a questão do agronegócio, fortemente hegemônico como modelo de desenvolvimento para o campo brasileiro, e a destruição do meio ambiente. Em termos de experiências que nós temos hoje na rede estadual, em escolas do campo, nós temos o ensino médio integral de educação profissional, com esses 4 cursos, todos eles na metodologia da pedagogia da alternância. Nós temos o ensino fundamental nos anos finais, hoje em 19 escolas nessa metodologia também. Nós temos o ensino médio na pedagogia da alternância. Mas nós temos um grande desafio pela frente ainda, que é primeiro, reconhecer a escola do campo de direito, porque, de fato, no documento, na legislação, já está. E ainda há um certo descompasso. Qual escola é uma escola do campo de direito? E o passo seguinte é em transformar essas escolas do campo de direito em escolas do campo de fato. Para finalizar aqui, eu trago a tese que eu cheguei no final do meu estudo, que a superação da educação rural avança nas escolas do campo, cujas práticas e projetos pedagógicos articulam a concepção originária da educação do campo com os textos da política curricular vigentes desta modalidade da educação básica. Eu fico por aqui, espero ter contribuído com a discussão, e agora vocês fiquem à vontade para ponderações, reflexões de vocês, e se tiver pergunta fácil, tá? Muito obrigado, hein? O tempo aí. Obrigado a vocês. Obrigado a você, Sadi. Tu apresentava e eu ficava pensando aqui.
discutir essa modalidade de educação do campo no território, né, no espaço territorial como o do Brasil, dizer que é complexo é simplificar tanto que chega, né? Mas eu já passo aí para as outras observações dos colegas. Obrigado, Sadi. Tá aberto. Eu gostaria de me inscrever, então. Então, primeiro inscrito, pode ir, Juarez. Então, primeiro, cumprimentar o Sadi, dizer que foi uma linda apresentação, uma preparação cuidadosa, e como é o estilo do Sadi, né? O Sadi é sempre muito criterioso, cuidadoso e assertivo, né? Nas suas afirmações. Isso traz a marca do Sadi enquanto um profissional historicamente engajado na luta pela educação do campo e também como um pesquisador que no doutorado especialmente, estou falando isso porque eu ajudei nessa trajetória como orientador, se revela como um pesquisador de mão cheia, né? E que associa profundamente a atividade de pesquisa com a atividade política na luta pela educação do campo. E eu até arriscaria dizer, Sadi, que esse enfrentamento de uma lógica aqui, e o Romeu falava do Brasil, eu quero recortar aqui para Santa Catarina, que é mais complicado ainda, né, Romeu? Dizer que o enfrentamento dessa lógica no contexto mundial brasileiro, mas sobretudo de Santa Catarina, batalhando, tentando construir um projeto de educação do campo e mais assim, oficialmente, institucionalmente, políticas de educação do campo no texto curricular, eu estou me referindo especificamente aos cadernos de 2018, e a própria inserção de alguns elementos no currículo base do território catarinense, tem um trabalho forte de um coletivo, mas tem a tua presença forte, sabe? A tua presença nesse contexto da Secretaria de Educação, a tua presença como um pesquisador, tem sido uma referência, né, também como resistência a um esforço para sucumbir, né, o que resta ainda de perspectiva de vida no campo, de uma radicalidade pedagógica, de uma compreensão mais ampla do processo formativo, que essas forças hegemônicas vão pondo terra abaixo. Então, eu quero primeiro marcar assim, a tua importância, a importância do teu papel, tanto na secretaria, como um formador de política, quanto na própria atividade profissional, tua luta. Eu sei, eu acompanho o Sadi, vejo que está aí diuturnamente, né, acompanhando, indo nas regiões de Santa Catarina, acompanhando as escolas do campo, fazendo esse enfrentamento entre uma concepção rural e uma concepção do campo, porque para quem olha de fora, é muito tênue a diferença entre educação rural e educação do campo, né? Principalmente para os leigos da comunidade, da sociedade em geral, não é tão fácil distinguir, né, os princípios, os valores, a epistemologia da educação rural, da educação do campo. E você, a partir das suas pesquisas aqui em Santa Catarina, em diálogo com outros pesquisadores nacionais, você tem feito esse trabalho também de discernir, né, lá para as escolas, para os gestores, para os professores, qual é a diferença entre educação rural e educação do campo. Eu lembro quando a gente discutia a tese, como você ficava impactado com o modo como os professores, mesmo das escolas do campo, não tinham muito claro a diferença entre uma concepção originária de educação do campo e uma concepção de educação rural, e o quanto isso te incomodava. Eu queria até que você depois falasse um pouquinho sobre isso, considerando o curso de formação que você fez, o contato que você tem com os profissionais que atuam nas escolas do campo de Santa Catarina, como é que eles enxergam essa diferença fundamental entre uma educação rural
em uma educação do campo. É um pouco nesse sentido que eu queria te provocar. Vamos na sequência, fazemos outras ou já passamos para o Sadi? Não sei, Sadi, o que é que você prefere? Eu ia Nós temos perguntar ainda algum. se o Talvez Sadi? mais. Graziela, acho que pode perguntar aí. Pode Tá, ser? só eu que sou inscrita ou tem alguém na minha frente? Eu não vi aqui na lista. Não, por enquanto só você, Grazi. Tá. Bom, primeiro eu queria também agradecer a fala do Sadi, dizer que o Sadi tem sido, inclusive, um parceiro nas minhas turmas, né? Eu faço um trabalho sobre as modalidades da educação, né? Sempre nessa perspectiva de fortalecer, né? Os alunos das licenciaturas nem conhecem as modalidades de educação e é um trabalho que tem sido muito bacana. Os alunos sempre falam, né, da relevância desse trabalho, de conhecer as modalidades como um espaço possível de atuação e que não é qualquer atuação, é uma atuação que precisa ser coerente com a concepção daquela modalidade, né? E aí, dentre os trabalhos, dentro das estratégias, eu peço que eles conversem com alguém que atue ou pesquise sobre. Eu tenho indicado sempre o Sadi, e o Sadi, então, já atendeu as turmas ou já forneceu materiais e tem sido sempre muito rico. Então, também quero te parabenizar, Sadi, por essa atuação tão importante, né? Reforçar isso que o Juarez comentou. Eu queria fazer aqui um comentário e uma pergunta, na verdade. Um comentário, acho que vai na direção um pouco do que o Juarez disse, sobre essa confusão da educação rural e da educação do campo, né? Eu tive uma breve experiência em Itajaí, numa assessoria que fiz para a rede municipal, quando eu fui lá na Univale, antes de chegar na UFSC. E nós fizemos, por uma iniciativa da rede lá, da Secretaria de Educação de Itajaí, uma visita em escolas, e aí é que vem a questão, né? Do campo ou no campo, de Brusque. E aí, justamente, eu observei também essa discussão, né, de o que eles entendiam como educação no campo e educação do campo, né, e o que pude constatar com aquela visita, que embora o trabalho fosse muito potente e relevante, tinha uma certa confusão mesmo conceitual e política, né, desses conceitos, enquanto que a educação no campo se aproximava muito dessa ideia de uma educação rural, no contexto rural, né, diferente de uma concepção de uma educação do campo, né. Então, queria trazer isso também para reforçar o comentário do Juarez, para te ouvir também em relação a isso. E a minha pergunta, Sadi, vai no sentido de eu sair para pegar um cafezinho, não sei se chegasse a mencionar qual é o quantitativo de escolas do campo nesse momento que resistem em Santa Catarina, e se tu tens aí informações a nível nacional, assim, de como isso se mantém, se dá, né, a nível nacional ainda, o que temos, né, se tu tens alguma ideia desse contingente mais a nível nacional, uma vez que essa é uma modalidade, assim como outras, né, tantas como a EJA, a própria educação indígena, resistem, né, estão sempre aí ameaçadas, né, por um olhar não de respeito à modalidade, mas de que é mais um custo para o Estado, talvez, né? Enfim, mesmo em tempos mais progressistas, a gente vê que mesmo no campo progressista a gente precisa fazer defesas fundamentais, né? Então era isso. Então, obrigado, Juarez, obrigado, Graziele, pela consideração, pelas questões também. Eu, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu conversei com professores e professoras das escolas do campo. E eu não, assim, eu tenho muito cuidado, tanto na escrita da dissertação e na tese, para não fazer aquela cobrança incisiva do professor e do professor de quem está lá na escola. Porque a gente identifica que
de fato, não tem formação. A formação inicial não contempla a modalidade da educação do campo, e a formação continuada também inexiste. Eu falo da rede estadual, porque eu estou há 12 anos na secretaria. Eu nunca consegui ter um projeto aprovado para fazer formação continuada para as escolas do campo, para professor, para gestor, a não ser quando tem um programa específico. Ou Escola da Terra, ou Pro Jovem em Campo, agora a pedagogia da alternância, no ensino fundamental, no ensino médio, mas assim, aquela formação geral para gestores, para professores de todas as escolas do campo, a gente nunca conseguiu fazer. A gente chega até, bate no poste, chega, vai para fora. Né? Então, assim, e isso precisa. Né? Então, quando a gente chega na escola e o professor também não tem esse conhecimento, também ele não teve nenhuma formação, ele não teve nenhum acesso a esses documentos. Outra questão, esse estranhamento, Juarez, esse estranhamento pode ter duas questões. Claro, acho que caberia um pouco mais de estudo. Aliás, a primeira é a formação continuada. A formação inicial. Acho que tem esse componente importante do desconhecimento. Né? Se você conhece, claro, você pode conhecer e não se apropriar. Né? Mas se você conhece, você pode se apropriar também desses documentos. Mas tem uma questão que me ocorre, porque pode ter um estranhamento pelo fato do professor, do gestor, não querer identificar a sua escola como a escola do campo. Por quê? Será que ela tem ainda um vínculo muito forte com a escola rural, que era pequena, que era fragilizada, que não tinha recurso, que o conhecimento era limitado, era menos conhecimento, porque aquele sujeito não precisava tanto conhecimento? Porque será que quando você fala em escola do campo hoje, ele não associa a escola rural, então eu prefiro não dizer que eu estou numa escola do campo? Isso precisa ser estudado também, mas pode ser que a gente identifique isso. Mas o que eu mais identifiquei na minha pesquisa, e aí é uma questão que não serve apenas para a escola do campo, é como fazer a formação vinculada com a realidade, com o mundo. Parece que a escola muito dissociada da questão da realidade. Ou a escola não faz um esforço para, ou às vezes nem quem trabalha, os profissionais que trabalham na educação tem essa compreensão do mundo, da realidade e as implicações que isso trazem para o conhecimento, para o papel da escola, para a função social. Ou seja, parece que há dúvida sobre a função social da escola, a função social do conhecimento. Porque quando você vai estudar a concepção originária da educação do campo, você vai ter que fazer os enfrentamentos com os poderes constituídos. Em Santa Catarina, nós temos a agroindústria, por exemplo, o poder do agronegócio, o assédio que o agronegócio faz nas pequenas propriedades, mesmo que o nosso estado seja formado basicamente por pequenas propriedades, e só tem escola do campo onde tem pequena propriedade. Então, é nesse espaço que tem, e aí você vai ter que fazer um enfrentamento a esse modelo hegemônico de produção no campo, e a agroindústria, especialmente, é muito forte no estado. A outra questão é a escola do campo, a educação do campo associada com movimentos sociais, né? E a gente não pode separar, não dá para fazer discussão de educação do campo sem olhar para a presença marcante dos movimentos sociais. E aí também tem essa outra questão, especialmente do MST, que por 30 anos ou mais, né, e agora recentemente a CPI do MST, querendo encontrar elementos para criminalizar, para considerar como ato terrorista. Então, me parece que também essa construção de um movimento social, que a Roseli Caldart diz assim, os movimentos sociais constituíram-se sujeitos políticos, e esses sujeitos políticos
passaram a interferir em decisões governamentais, embora que os documentos da educação do campo, eles não contemplam, evidente, não contemplam integralmente a concepção originária, mas os movimentos estão lá ajudando a fazer isso. Para ilustrar, uma diretriz da pedagogia da alternância, que tinha sido aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2017, só foi homologada pelo MEC no dia 16 de agosto de 2023, por pressão das Marchas das Margaridas, que a cada 4 anos esse movimento é forte em Brasília, e eu estava lá naquela ocasião, naquele dia, e a diretora de Educação do Campo disse assim, uma comissão de mulheres sentou na mesa do ministro e falaram assim, nós só vamos sair daqui depois que você homologar as diretrizes da pedagogia da alternância, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E aí, no mesmo dia, saiu publicado no Diário Oficial, no dia 16 de agosto, essa diretriz. Então, tem esses enfrentamentos ainda. Ou esses estranhamentos, né? E a questão dos dados, Graziela, eu digo assim, com segurança. A educação do campo é a modalidade que mais tem estudante, que mais tem escola e que mais tem professores, tanto no Brasil quanto no estado de Santa Catarina. Então, hoje nós temos, de direito, nós temos 146 escolas do campo na rede estadual localizadas em área rural. Mas se nós fôssemos aplicar o decreto de 2010, nós teríamos mais 115 escolas localizadas em 7 municípios, mas que a maioria dos estudantes são residentes no campo. Nós temos hoje em Santa Catarina, na rede estadual, mais de 80 mil estudantes que residem no campo. E desses, apenas 21 mil estudam nas escolas localizadas em área rural. 70%, um pouco mais, são levados para escolas urbanas. Muitas dessas, de direito, são escolas do campo, porque a maioria desses estudantes reside no campo. Então, acho que os dados, eles expressam a importância e a necessidade do investimento, da implantação das políticas e de fortalecimento. Juarez, eu sei que o trabalho na Secretaria assim, eu vejo, nós vamos fortalecer a educação do campo, né? A gente sabe que a educação do campo sempre vai lutar. Nós nunca chegaremos agora chegamos, atingimos, é só dar prosseguimento. Eu acho que na educação do campo, a luta, a resistência, ela vai ser permanente. Levou a palavra, Romeu. Opa, está aberta. Nós já temos aí estamos às 11h48. Se não houver mais alguma coisa, por favor. Parabéns, Sadi. É sempre encantador te ouvir. E aí tu fazes eu dar um mergulho aqui na região onde eu estou, no contexto do Acre, né? Porque me fizeste assim pensar em muitas coisas, mas eu vou tentar alinhar o que me chamou a atenção dentro do contexto. A gente tem uma especialização aqui em saberes na docência, né? E nessa especialização tem todas as áreas, né? Ensino, matemática, português, educação física. E eu ministrei uma disciplina na área de educação física e estou orientando uma menina que é uma pedagoga, ela trabalha numa escola de zona rural. E é assim que ela chama. E a maioria chama assim, escolas de zona rural. Então eu fiquei pensando, cara, como é que eu não despertei, né, para questioná-la? Tipo, não, tu tá me dizendo escola do campo? Não, é muito comum, e eu vou te dizer que eu não ouvi nenhuma das estudantes, e aí eu vou especificar nessas 30 estudantes da especialização, que mais de 20% da turma trabalham em escolas, entre aspas, de zona rural, nenhuma se dirige como escola do campo. E são escolas em ramais, né?
E aí eu fico falando, eu digo, gente, escolas em ramais que elas levam 4 horas para chegar nessas escolas. E vão de moto, e vão de quadriciclo, e depois vão de a cavalo, e vão de não sei o quê, e vão de barco para chegar, e elas denominam como escolas de zona rural. E aí eu tive agora sim, parece que a engrenagem girou na minha cabeça, te ouvindo, pensando o quanto, né, a gente está na formação, né, e é uma das coisas da tese que eu estou estudando, a formação em educação física, né, o quanto a formação está desvinculada aos movimentos sociais aqui, né, e aí eu falo do curso de formação, por exemplo, em educação física. Como isso não está dentro da universidade, o quanto a universidade está distante desses movimentos, né? Dessa apropriação, e aí tu demarcaste muito bem, né? A questão da matriz epistemológica, né? A questão da matriz política, né? Esses movimentos de resistência, parece que eles são nulos, né? Dentro do movimento da universidade, né? E tu trazes um ponto aí, e aí tu ainda respondes a Grazi, dizendo que o maior número de estudantes de escola em Santa Catarina é a da educação do campo, né? E aí eu, vendo a região, sabendo o número de ramais que nós temos aqui, nós também somos invadidos por um maior número de escolas de educação do campo. Mas as professoras, elas não chamam de educação do campo, chamam de escolas de zona rural. Ainda tem esse zona na frente, né? Escola de zona rural. E aí tu levantaste, né, como uma possibilidade que os professores não alegam ser uma escola de educação do campo, né? Que pode, ao teu ver, pode ser por ser uma escola pequena, né? Está vinculada que é uma escola, né, com fragilidades, com poucos recursos, então pode ser por isso que elas não denominam, não se reconheçam como escola do campo. A pergunta que eu te faço como que nós, enquanto professores, poderíamos, então, pensar nesse movimento de ruptura, mesmo que seja lento, porque eu estou vendo que tu declaras também que tens tentado vários projetos de formação continuada, né? E sempre, né? Fica que nem o jogo do Inter ontem, quase a gente ganhou, mas a gente perdeu. Como é que tu vês essas possibilidades, né, de a gente trabalhar essa formação política? Eu acho que é isso, essa formação política e pedagógica nos cursos, então, de licenciatura, de formação de educação, de formação de professores, pensando nessa educação do campo. Adriana, só uma pequena correção. Ali, posso só fazer uma... Romeu, desculpe, quem sabe a gente faz uma última rodada, né? E aí ver se tem mais alguém. Não sei, Romeu, o que você acha? Por enquanto, ninguém é inscrito, mas... Então tá. Não, pode ser. Se alguém quiser fazer, já faz essa rodada. Não? Se não, Sadi? Ótimo. Adriana, então, quando falava a maior modalidade, né? Não o maior número de escolas, o maior número okay. No geral, nas modalidades que nós temos. E essa questão que você fala como trabalhar essa questão da formação, né? Então, qual que é o movimento que eu faço hoje na secretaria? Eu faço um movimento, como eu não consigo fazer aquelas formações, aqueles projetos maiores para atingir todas as escolas, todos os professores, todos os gestores, o que eu tenho feito é articulado com as regionais, as nossas regionais de Santa Catarina são 36, fazer formações locais. Aí, quando faz essa formação local, aí sim, todas as escolas, todos os professores participam.
algumas regionais desenvolvem esse processo de formação também, e aí convido a secretaria para participar. Então, a gente está, aos poucos, meio que fazendo um trabalho de formiguinha para fazer chegar esse entendimento da educação do campo. A questão da escola rural ainda, da escola de zona rural, isso nós temos que jogar na culpa do censo escolar, porque o censo escolar invisibiliza a educação do campo. A modalidade da educação do campo não aparece no censo escolar. A diretoria de políticas da educação do campo está trabalhando para que no censo de 2024 já tenha algum avanço no sentido da educação do campo se tornar visível no censo. Se você vai para o censo, nas sinopses, né, aquilo que é aberto ao público, você não vai identificar escola do campo, você não vai identificar a educação do campo, porque lá ela está apenas classificada como escola localizada em área rural, professores das áreas, turma, estudante. Só que quem não tem um entendimento da educação do campo não vai enxergar que isso é educação do campo. Né? Então, quem sabe, nos próximos censos também, a educação do campo possa ser mais visível para quem pesquisa dado, para quem olha para esses documentos aí, esses bancos de dados. Mas, assim, eu penso que a questão crucial, no meu entendimento, é que a escola que rediscute a finalidade educativa, numa perspectiva de entender qual é a função social dela, qual que é a função social do conhecimento, independente se ela vai estar aqui no campo, na cidade, eu acho que vai ter projetos de formação com outros olhares. Os documentos da educação do campo sinalizam muito para isso. Né? Eu sei que, novamente, se apropriar desses documentos também é uma necessidade, é uma importância. Quando eu levantei esses dados, 30% dos professores sequer acessaram esses documentos. Mas talvez não por culpa deles apenas, pelo processo das redes, de esconder, de negar. Tem muitos municípios, falando nos municípios, que no plano municipal de educação, esse último plano, eles praticamente excluíram o que tinha de meta e estratégia de educação do campo. Os municípios que mais têm escola do campo, que mais têm área, população residindo, tem plano municipal que não contempla a educação do campo. Foi excluído. Então, tem um processo longo pela frente ainda, mas a gente também tem um otimismo, tem a legislação do nosso lado, e no Estado, o Estado não fechou nenhuma escola do campo desde 2012, e até eu não gosto disso, mas no fundo é bom que eles pensam assim, até porque tem uma comissão do plano de ofertas educacionais, e lá já meio que é unânime, a escola do campo, o SADI não deixa fechar. Eu não gosto que eles falem isso, mas no fundo eu gosto que eles pensem, porque eles não vão simplesmente atuar sem ter uma conversa, entender melhor esse processo. Então, algumas resistências também estão acontecendo por dentro, e para não fechar turma, para não reduzir, né? Mas é um trabalho incansável todos os dias. Bom, é isso? Então já encaminhamos, podemos encaminhar para... Sadi, obrigado. A gente vê que a dimensão disso tem pano, né, para que se discuta durante muito tempo, né? Para quem conhece mais a fundo, vai trazendo, quer dizer, tudo para mim, agora que você trouxe aí, foi tudo, 99,9% foi uma grande novidade, né? A Isolete acho que levantou a mão. Quem? A Isolete. Isolete? Ah, sim, opa. Então vamos lá. Isolete, por favor. Eu não estava lhe vendo, desculpa. Não, eu estava fechada aqui, fechadinha, só acompanhando toda a discussão, né? Eu acho que as contribuições do Sadi são muito importantes. O Sadi esteve conosco, né, fazendo uma fala inicial em Capinzal,
A gente está com uma escola do campo, tentando construir essa identidade de escola do campo, porque realmente isso que o Sadi fala, nós temos 3 escolas do campo em Capinzal, mas que não se identificam como escola do campo, elas se colocam como escolas rurais, né? No espaço rural, a identidade delas, até porque os professores vão da cidade para o interior, né, trabalhar, e é difícil construir essa cultura e essa identidade, mas a gente está também com o professor William, depois dos contatos aqui do Itinera, da conversa que a gente teve aqui, a gente está num trabalho de trabalhar com essa escola do campo. Uma das escolas assumiu esse compromisso de trabalhar com a escola do campo em tempo integral, então, de tempo integral, né? Educação integral de tempo integral. Então, a gente está nessa construção, discussão curricular, nova construção de matriz curricular, oficinas, discussão. Chegamos a ler documentos sobre inventário, construção de inventário, sobre toda essa parte de pedagogia da alternância. A gente discutiu muito com os professores a importância disso que o Sadi fala, de que o professor precisa estudar, esse professor que atua na escola do campus, para reconhecer e conhecer as políticas, né? Então, é muita formação, e para nós da secretaria também foi um processo de conhecimento e de aprendizado nesse processo, junto com os professores, junto com a equipe gestora da escola. Então, é uma caminhada longa mesmo, e que tem pouca visibilidade nas políticas públicas da educação que a gente enxerga. Então, a gente que vivencia isso na prática, né, compreende bem isso que o Sadi traz nesse estudo. E vejo que é uma figura muito importante, né? Reconhecemos no Sadi essa figura importante de apoio, de compreensão. E vejo e digo que o Itinera, para nós, também foi muito importante, porque o Itinera deu os caminhos, né, e os contatos por onde a gente também podia buscar ajuda para estar construindo esse processo aqui no município. Obrigada, gente. Ok, Isolete. Eu só não te vi, Isolete, porque quando vocês desligam a câmera no meu computador, você desaparece, entendeu? Então, se tem mais alguém que esteja oculto, algum sujeito oculto, por favor. Não mais, então, Sadi, quer comentar alguma coisa? Eu agradeço o tempo que vocês dedicaram à minha participação aqui. E só para assim, dar uma ilustração do estado vizinho, eu participei essa semana de uma conversa com o pessoal do Paraná, e a Secretaria de Educação do Estado do Paraná não reconhece ainda a modalidade da educação do campo. Sequer os professores que fazem a licenciatura em educação do campo são reconhecidos como habilitados para trabalhar nas escolas do campo. Então, tem N realidades no país. Nós, assim, não estamos lá na frente, mas, assim, alguns avanços a gente já conseguiu fazer, a gente espera não reduzir, a gente espera não recuar, a gente espera continuar avançando. Muito obrigado a todos. Levemos um Sadi para lá, né, Juarez? Gente, Sadi, obrigado. Eu devolvo aí para que façam os finalmente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Sadi, parabéns. Muito instigante e muito profundo que trouxe para nós aqui. Obrigadão, valeu.